Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa aula hoje, né? Eu vou começando porque deu 7h30, né? Vocês vão gradualmente entrando, ingressando aí no sistema, né? Ok? Eu espero que vocês estejam todos bem aí, superando essa fase complicada de isolamento, né? Eu já vi que a Ana já entrou aí, ouvindo, né, Ana? Seja bem-vinda. A gente, como eu estava falando, nós estamos superando essa fase de isolamento, meio complicada aí, mas a gente tem que ir lidando com a situação da melhor maneira possível, né? Bom, a primeira coisa é reafirmar para vocês que essa aula está sendo gravada, né? E ela vai estar sendo posteriormente disponibilizada tanto no Moodle como no WhatsApp também, tá? Para que quem porventura não puder ter acompanhado por algum motivo, então tem essa aula gravada para poder assistir posteriormente, né? A gente imagina que quem não está podendo vir hoje aqui possa assistir depois para não perder e perdendo o conteúdo. Muito bem. Tem alguns avisos, antes de mais nada, que eu queria dar para vocês, que eu acho que são importantes. O conteúdo desta aula e da aula anterior, o material, né, que tem esse conteúdo, ele está disponível para vocês já. É aquela apostila 1 de filosofia e ética e também aquele material de PowerPoint que eu disponibilizei também, que tem esses conteúdos para vocês poderem reler, né? É um material que eu vou estar, inclusive, de certa forma, acompanhando hoje na minha aula também, tá? Na parte de filosofia clássica. Muito bem. Outra coisa, nós devemos também, já houve uma resolução na última reunião, né, do Conselho, e haverão avaliações normalmente, como deveriam haver mesmo, né? Já há um período hábil para isso, então nós vamos estar marcando as nossas avaliações. Como é que nós devemos fazer as nossas avaliações? Eu vou encaminhar para vocês, no mesmo dia, né, um material com as questões, né, com os temas para vocês trabalharem, tá?
essas questões com esses temas, e daí vocês respondem essas questões, né, direitinho, e me encaminham novamente, né? Vocês podem me encaminhar também pelo Moodle ou pelo WhatsApp, tá? As respostas ou o conteúdo das respostas que vocês desenvolveram a partir da minha solicitação, tá ok? Então, procurem anotar aí, né, direitinho, essas avaliações, elas vão acontecer. A primeira delas, no dia 25 de maio, né, 25 de maio. Aliás, eu vou encaminhar para vocês também, tanto pelo Moodle como pelo WhatsApp, um pequeno cronograma com as datas e as aulas desse nosso período aqui de aula remota, para vocês terem mais ou menos a sequência daquilo que nós vamos estar tratando, né? Então, a primeira das nossas avaliações vai acontecer 25 de maio, né? Anotem direitinho. E a segunda vai ser no dia 22 de junho, tá? Eu vou, nesses dias, no início da aula, também comentar um pouquinho a avaliação, que eu já terei mandado previamente para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia do que vocês devem fazer. Agora, não se esqueçam que vocês devem estar me encaminhando o conteúdo, né, que vocês elaborarem a partir da minha solicitação na avaliação, tá ok? Isso é muito importante. Ok? Vamos aqui admitindo aqui. A galerinha está chegando devagarzinho. Boa noite para quem ainda não vi, tá? Sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas, né? Vamos dar sequência, então. Estava falando sobre a questão das avaliações, né? Uma outra coisa, além das avaliações. O nosso trabalho em relação ao livro da Metamorfose, do Kafka, ele também está vigente, está valendo, né? E eu vou fazer o seguinte, ele vai ter uma data para entregue, ele vai ser entregue no máximo até dia 22 de junho, tá? 22 de junho, ok? Eu vou proximamente fazer duas coisas, com certeza essa semana ainda. Disponibilizar para vocês no Moodle e no WhatsApp o roteiro do trabalho, como é que vocês deverão fazer esse trabalho, e vou disponibilizar também um PDF do livro, tá? Do livro, para quem porventura não pôde ainda obter o livro, né? Assim fica lá também o PDF para a leitura do livro para fazer o trabalho, ok? Isso também é uma coisa importante. Vamos ver. E, como eu comentei, também vou disponibilizar um pequeno cronograma para vocês acompanharem as aulas e o conteúdo das aulas, ok? Nesse primeiro semestre, assim, à distância, né? Vamos torcer para que as coisas caminhem bem, né? Fique tudo certinho, devagarzinho, e a gente possa, no segundo semestre, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, legal. No segundo semestre, se Deus quiser, ter aulas presenciais naturalmente, né? Como a gente está habituado, né? Muito bem. Eu acho que o que eu teria de informações para dar assim são essas aqui. Só lembrar de um detalhe que é o seguinte: na aula passada, nós quando chegou no nosso limite de tempo que o Zoom disponibiliza, a apresentação continuou, o encontro continuou, não houve nenhuma restrição, mas caso isso aconteça, é só a gente, por exemplo, vocês solicitarem novamente a admissão e a gente retoma, tá? Retoma sem problemas, tá bom?
Só para vocês saberem disso. Muito bem. Muito bom. Tem mais umas coisinhas aqui também. É o seguinte, bom, na última aula que nós tivemos, pessoal, que faz tempo, né, foi antes dessas férias aí de 15 dias, né, nós falamos um pouquinho sobre aquela sinopse, né, aquela sinopse das etapas do pensamento ocidental. Lembram disso? Que eu passei para vocês também, né? Só para vocês se lembrarem. Nós comentamos, assim, essa sinopse, grosso modo, só para a gente se situar. Comentamos, inclusive, com referências históricas de cada período, né? Para vocês terem uma ideia de como essas coisas aconteceram, né? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu não lembro se nós chegamos a completar a sinopse totalmente, mas isso não é essencial, porque nós vamos agora estar falando, nas próximas 3 aulas, um pouquinho dessa história do pensamento ocidental, né? Um pouquinho, mais ou menos em 3 momentos, vamos chamar assim. Da filosofia antiga e medieval, né? Depois da questão da modernidade, a partir do Renascimento, e, por fim, o pensamento contemporâneo, século XIX e século XX até a nossa época, né? Nós vamos ver um pouquinho esses 3 momentos, essas 3 aulas, né? E ter uma ideia um pouquinho como é que essas coisas aconteceram. Eu creio, pessoal, que o mais importante desse nosso percurso através do pensamento ocidental é vocês que a partir disso vocês possam compreender um pouquinho, né, como é que as ideias desses pensadores nos influenciaram, né, influenciaram o nosso pensamento, a nossa maneira de ver o mundo, de ver a realidade, né, como é que essa forma como essa ótica, né, que nós temos para perceber, conceituar e, por exemplo, destrinchar o mundo e a realidade, ela não aconteceu a semana passada, nem somente no século XX, mas, pelo contrário, ela é um produto, um resultado de um percurso muito longo, né? Quer dizer, que começou lá na Grécia Antiga, né, e continua até hoje, né? Através de ideias desses pensadores, que é o que a gente vai estar comentando um pouquinho com vocês hoje aqui agora. Mas hoje nós vamos falar principalmente, pessoal, da filosofia antiga um pouquinho e da filosofia medieval. Muito bem. A filosofia antiga, ela começa na Grécia há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, né? Vocês vejam que é uma coisa antiga, tem 2.600 anos de distância de lá, né? Mas como é que aconteceu isso daí? Na verdade, alguns caras naquela época que tinham assim toda época tem os caras que sacam melhor as coisas, né? Tem a sua percepção mais aguçada, mais desenvolvida. E alguns desses caras na época eles começaram a ter ideia e olhar, por exemplo, a natureza e perceber que a natureza tem um tipo de uma ordem, tem um tipo de uma organização, que eles deram o nome de cosmos. Essa palavra cosmos a gente usa até hoje, né, meio para o universo, para essas coisas, né? Mas a palavra cosmos na língua grega, ela indica exatamente isso, ordem, organização, né? Então, eles perceberam que a natureza tinha essa ordem, né? E perceberam mais que as coisas da natureza elas poderiam ser, de uma certa forma, melhor percebidas ou conhecidas através do pensamento, né? O pensamento, e na língua grega, vamos tomar uma aguinha aqui.
Tá dando para vocês ouvirem bem? Tranquilo? Belezura? Legal. Então, vamos seguir aqui. Opa, que tem gente aqui, espera só um pouquinho. Tá. Isso aqui é uma coisa que não é difícil de aprender, né? Mas toda hora tem uma novidadezinha que você precisa, né, ir sacando o jeitinho, né, o esqueminha para fazer a coisa funcionar direitinho. Então, retomando. Os antigos gregos perceberam que você teria possibilidade de conhecer a natureza através do pensamento, que eles chamavam de logos, de logos. A palavra logos no grego, ela significa tanto pensamento como linguagem. A palavra logos, né, a expressão logos do grego, ela é assim o sufixo de muitas palavras nas línguas europeias, né, o português, por exemplo, é o logia, né, psicologia, né, quer dizer, daí vem o logos, né, histologia, tem um monte, quer dizer, significa o pensamento, a reflexão, o conhecimento a respeito de um determinado assunto, né? Então, eles começaram a sacar que o pensamento, ou a razão, ou a linguagem, né, o logos, ele obedece a alguns princípios e algumas regras. Essas regras do pensamento e do conhecimento ganharam o nome de, logicamente, sem brincadeira, de lógica, né? Quer dizer, tinha a ver com o logos, né? Com a palavra vinha da palavra logos, então deu origem ao que nós chamamos de lógica. O que é lógica? A lógica é uma disciplina que estuda exatamente a conexão entre as coisas, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo comum, né? Que é aquele exemplo de silogismo conhecido, que é o seguinte: todos os homens são mortais. Professor, Sócrates, pois não? a Brenda falou que ela não está conseguindo entrar na aula. O senhor autorizar ela a entrar? Deixa eu ver aqui. Aqui para mim não tem ninguém que está solicitando autorização. Deixa eu ver. Porque vem normalmente a solicitação aqui, né? No caso, não sei porque que ela não está conseguindo, porque todo mundo que solicitou foi admitido. Quem que está falando é a Rafaela? Isso. Então, Rafaela, a não ser que tenha alguma mágica, que é uma magia que eu não estou vendo, eu acho que não. Acho que todo mundo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que entraram. Então, não sei. Ela vai tentar entrar de novo, peraí. Isso, tenta entrar novamente. Beleza, tá bom. Muito bem. Então, continuando aqui, né? Os antigos gregos queriam exatamente organizar o cosmos, perceber, conhecer essa organização do cosmos, né? Através da lógica. E assim que começou a filosofia, né? Tentar entender a realidade através do pensamento. Na verdade, é isso. E para poder, de alguma maneira, estabelecer uma distinção entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, né? Quer dizer, ou seja, desde o início do pensamento ocidental na Grécia, há essa preocupação em tentar perceber e distinguir o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, tá? Quer dizer, então isso vem lá de trás. E uma coisa importante também, principalmente para a gente em relação à ética, né, é que eles estavam também chegar à conclusão também que as práticas humanas, por exemplo, as artes, a política, tal, elas também envolvem, além da dimensão... Opa, peraí que eu estou vendo aqui, tem duas pessoas esperando. Admitir todo mundo, vamos ver se deu certo. Peraí. Só um minutinho. Acho que agora rolou. Opa, agora deu certo. Tá?
Muito bom. Boa noite. Entrou, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tem professor. o Dog aí, que está junto, né? Participando da aula também. Opa, Oi? tem um rapaz aí, tudo bem com você? Como é seu nome? Hã? Com quem que você está Fala, falando? João. Esse menino de cabelo bonito aí. Ah, Hã? João. Fala, João. João? Ah, João veio assistir aula também, né, João? Legal. Vamos seguir aqui, né? Muito bom. Então, esse foi o início, né, do pensamento grego. Agora, teve dois momentos distintos no pensamento grego. Teve um momento que é conhecido como o momento dos chamados pré-socráticos, né, ou físicos ou fisiologistas. Por que eles têm esse nome de físicos e fisiologistas? Eles mexiam com física, fisiologia, educação física? Não. A palavra physis no grego, pessoal, ela significa natureza, tá? Natureza, tá? Então, vejam como, quando a gente vai para a origem das palavras, né, como às vezes o significado pode ser um pouco diferente daquele que a gente está acostumado a usar no dia a dia, né? Então, vejam, os chamados físicos, né? Por quê? Por causa da physis. Eles estavam preocupados em descobrir uma explicação, perdão, uma explicação que trouxesse o princípio, assim, a substância mais essencial da vida, do mundo, da physis, né? Ou seja, olhando a natureza que eles olhavam, né? O céu, o mato, mas o que tem de mais essencial nisso tudo aqui no mundo, né? Na vida, no mundo, né? Cada um deles deu um motivo diferente para isso, né? Esse essencial era chamado pelos pré-socráticos, né? Como o arquê. A palavra arquê em grego, ela significa exatamente aquele princípio fundador, né, de todas as coisas, aquilo que é mais essencial, como se fosse, por exemplo, se a gente pudesse hoje falar assim, um tipo de um Big Bang, né, que se fala hoje na física atual, né, que foi o princípio das coisas, né, quer dizer, mas eles entendiam diferente, que dentro das coisas tinha algum princípio básico que era o seu fundamento, esse arquê, princípio cósmico, né? E para cada um dos pré-socráticos, esse princípio ele era diferente, né? Era diferente. Por exemplo, para Tales, né? O Tales de Mileto, que nasceu em Mileto, Tales entendia que esse princípio básico seria a água, né? Seria a água, ela estaria... Vejam, ele não está tão errado, nenhum deles está tão errado, né? Quer dizer, apenas eles entendiam que esse princípio era o único princípio elementar, né? Vejam, Anaxímenes, também de Mileto, achava que esse princípio era o ar, que o ar estaria na essência de tudo, né? Pitágoras, vocês já lembram do Pitágoras nas aulas de geometria, né? Do Teorema de Pitágoras, né? Provavelmente, né? Porque ele era preocupado realmente com matemática, tanto que ele dizia que o arquê do mundo das coisas seriam os números, né? Vejam só, né? Por isso que a matemática anda próxima, matemática, lógica são primas da filosofia desde o princípio, né? Desde o começo. Heráclito, por exemplo, de Éfeso, né? Lá da região que hoje é na Turquia, ele dizia que o princípio, o arquê das coisas, de todas as coisas, seria
a mudança. Vejam que interessante, né? Quer dizer, a mudança seria o princípio mais elementar de tudo, né? Tanto que tem uma frase famosa dele, né? Que ele fala que nós nunca tomamos banho 2 vezes no mesmo rio. Você já deve ter ouvido essa frase, talvez, né? Nós nunca tomamos banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque a gente tomar um banho num rio hoje e for amanhã tomar banho no mesmo rio, ele entende que, como o rio tem um movimento das águas, né? Aquele rio que a gente vai tomar banho no segundo dia não é mais o mesmo rio, porque não são as mesmas águas de ontem, né? As águas foram embora e vieram outras águas, né? Quer dizer, então, isso exemplifica um pouquinho o que ele entendia, né, como arquê, que era a mudança de tudo, né? Então, os pré-socráticos tinham essa posição de, por exemplo, buscar esse princípio. Mas os pré-socráticos, eu talvez tenha comentado com vocês, na verdade, eles não chegaram a escrever obras filosóficas, livros, né? Vamos dizer assim, compêndios sobre um determinado assunto, né? Sobre política, filosofia, isso, aquilo. Não. O que a gente conhece do pensamento deles é através, essencialmente, de pequenos fragmentos que foram retomados por outros filósofos posteriores, né, como Aristóteles, Platão e muitos outros, né, que pegaram fragmentos de Heráclito, de Tales, de Parmênides, assim por diante, né? E através desses outros pensadores, então, depois de uma certa pesquisa, né, com o tempo, acabaram, por exemplo, descobrindo, acertando a vida desses pré-socráticos, do século VI a.C. ainda. Andando um pouquinho para frente, né, andando 2 séculos para frente, nós vamos entrar num período da filosofia antiga que é conhecida como período socrático, né, ou período humanista. Por que humanista? Porque os pré-socráticos estavam mais preocupados com a natureza, com o homem também, mas mais com a natureza. Já o período socrático, né, que é composto principalmente por Sócrates, Platão, que foi o seu aluno, e Aristóteles, que foi aluno de Platão, né, os 3 grandes filósofos desse período. Era um período que esses pensadores estavam mais preocupados com o ser humano, né? Por isso que é conhecido como período humanista. Humanismo esse, vejam, que foi resgatado na época do Renascimento, no começo da modernidade, depois da Idade Média, né? Quer dizer, os valores humanistas, né, em que o homem é o principal foco, né, de estudo, de atenção, das artes, da literatura, né, da política, tudo isso, né, quer dizer, essa preocupação maior com os homens do que com os próprios deuses que existiam na época, né, que eram cultuados também na Grécia, né, que tinha uma religião politeísta, né, com vários deuses, lembra, né, assim Plutão, Netuno, Vênus, né, aquela deusaiada toda lá, né, quer dizer, então, apesar disto, o foco do pensamento grego era humanista, né? Então, vejam, o principal filósofo, que é reconhecido também, pessoal, como talvez o primeiro educador mais importante, né, da cultura ocidental, né? Então, é um pensador muito importante para nós pedagogos, né? Quer dizer, os pedagogos, naturalmente, não sei se vocês já tiveram a disciplina de História da Pedagogia ou vão ter ainda. Já tiveram? Né? Tivemos a História da Educação. Oi? A História da Educação, né? Isso, da educação, exatamente. Né? Tivemos Provavelmente, a disciplina tem esse nome, História da Educação. Né? Provavelmente vocês devem ter visto alguma coisa a respeito de Sócrates, né? Uma menção, uma referência qualquer.
Porque realmente ele é considerado como o primeiro e mais importante educador da história antiga, né? No Ocidente, né? E não foi por acaso, porque ele realmente era um professor assim muito especial. Ele não dava aula em escolas, ele andava na rua, ia na praça, né? Ia no Lago do Tabuão, no Lago da Matriz, conversando com as pessoas livremente, né? Sem nenhum tipo de vínculo institucional, de uma forma muito tranquila. E ele gostava principalmente, e o método dele, né, se caracterizou por isso, em perguntar as coisas para pessoas, né? O que você acha assim o que você acha do amor? O que você acha assim da nossa política? O que você acha, por exemplo, de você precisar ir para a guerra sem querer ir, né? O que você acha, por exemplo, de como as pessoas compreendem, como elas conhecem e aprendem as coisas? Quer dizer, ele perguntava muitas coisas, né? E essa característica dele perguntar e alguém responder, né? Vamos ver aqui. Admite, só um minutinho. Vamos lá. Admite. Pronto. Beleza, mais alguém que entrou aqui, né? Então, essa característica dele perguntar e alguém responder, exatamente, ela acabou nomeando o método dele, que é o método que a gente usa até hoje, né? O que é esse de perguntar, responder, perguntar, responder? Isso é um diálogo, né? Então, o método de Sócrates foi conhecido como método dialógico ou dialético, que é a mesma coisa, que é o método que ganhou na história da filosofia, ganhou assim feições um pouco diferentes, com Platão, com Hegel, com Marx, né? Quer dizer, todos eles usaram esse método à sua maneira, né? E hoje esse método ele é muito valorizado, particularmente na educação, né? Quer dizer, muitas estratégias e propostas educacionais consideram e envolvem principalmente uma educação participativa, construtiva, né? Uma coisa desse tipo, né? Muito bem. Agora, Sócrates não deixou nenhuma obra escrita. Então, ele não escreveu nada. Por outro lado, né, ele foi imortalizado, sem dúvida, através do seu discípulo mais importante, que não era o único, né? Tinham outros, mas foi Platão. Por quê? Porque Platão, sim, é, na verdade, o primeiro filósofo, o primeiro pensador do Ocidente que desenvolveu uma obra sistemática, uma obra grande, né? Quer dizer, com muitos volumes que, felizmente, de uma forma ou de outra, acabaram chegando até a nossa época, né? Não se sabe com precisão, mas se supõe que a obra de Platão tem aproximadamente uns 30, 40 volumes, né? É uma obra ampla, grande. E, na maioria dos casos, o seu texto é um texto dialógico, ou seja, ele retoma, né, aquele pensamento dialético do Sócrates, né, de uma aprendizagem, e coloca isso nos seus textos. De que forma? Ele escreve os textos de uma forma teatral, duas pessoas conversando entre si, né, como se tivesse assim, por exemplo, Gabriele, o que você acha de tal coisa? Né? A Gabriele responde: ah, Brenda, eu acho isso assim assado, né? E você acha o quê, Merielle? Ah, eu acho isso aqui assim assado. Quer dizer, ou seja, vejam, há um diálogo, né? Quer dizer, diálogos. O logos, né, é o pensamento e a palavra. O dia é porque tem dois ou mais, né, no caso, né? O monólogo é uma fala de quem? De um só, né? Diferente do diálogo, né? Quando aquele cara que conversa com a gente fala e não ouve nada, né?
Já aconteceu isso com vocês ou nunca aconteceu? Está conversando com alguém, a pessoa fala. Na hora que você vai falar alguma coisa, ele fala, continua falando, né? Quer dizer, e não deixa você falar direito, né? Quer dizer, veja, isso aqui é um exemplo de um monólogo, né? Não um diálogo. Essa é a diferença, né? Então, o monólogo, ele não é a melhor forma de você conhecer as coisas. Por quê? Porque você está preso em si mesmo, né? Você está preso dentro de você mesmo. Agora, o diálogo, você tem a possibilidade de ouvir exatamente a opinião do outro, né? A visão do outro, o pensamento do outro, e ir refletindo junto com o outro a respeito de um determinado assunto, que é exatamente o que o Sócrates propôs e o que o Platão fez nas obras dele, né? Ele põe vários personagens e cada um vai dando uma opinião a respeito, e na leitura disto você vai pensando e refletindo sobre as várias formas de você encarar um determinado assunto, né? Muito bem. Outra coisa também importante que o Platão propôs é a ideia de episteme. O que é a ideia de episteme, de uma forma mais desenvolvida? A palavra episteme, em grego, significa ciência ou conhecimento. Essas duas palavras, embora a gente use às vezes no sentido um pouco diferente, elas são sinônimas, né? Conhecimento e ciência são a mesma coisa. Você tomar ciência de alguma coisa, você está conhecendo alguma coisa, né? Quer dizer, então, essa palavra no grego é o episteme, né? A palavra episteme. Tem uma disciplina, né, assim conhecida, chamada epistemologia. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, né? Quando a gente estiver falando, eu acho que o semestre que vem, em filosofia da educação, nós vamos estar falando de epistemologia, que é a teoria do conhecimento, né? Como é que você sabe o que é o conhecimento, de onde vem o conhecimento? Como é que você conhece o que é conhecimento, né? Quer dizer, a epistemologia, né? Platão, então, começou a organizar esse tipo de coisa. Muito bem. Vamos seguir um pouquinho para frente, né? O terceiro pensador importante dessa fase da filosofia clássica, socrática, né, ou humanista, foi Aristóteles, né? Vejam, ele nasceu em 384 a.C., né? Platão nasceu em 428, né? Um pouquinho antes, né, de Cristo. Vejam, são pensadores antigos, né? Aristóteles foi um pensador muito importante também. Ele organizou e sistematizou o conhecimento. Tudo aquilo que havia até então de informações, o que ele fez? Ele organizou, vamos ver, isso aqui o que é? Isso aqui faz parte do mundo físico, da natureza, aquilo que é palpável, aquilo que é. Então, eu vou chamar isso daqui de física, tá? Muito bem. Aquilo que vai além disso, que é do mundo, assim, que você não é concreto, que é do mundo das essências, que é do mundo que você não vê, que você não pega, eu vou chamar de metafísica. A palavra meta é um prefixo que no grego indica, no português também, em outras línguas, além de, né? Além da física, metafísica, é o que vai além daquilo que é concreto, palpável, né? Eu vou pegar, assim, o estudo do conhecimento, da linguagem, do pensamento, como lógica. Vou dar o nome de lógica, vem do logos, né? Tudo aquilo que diz respeito à cidade, né? As relações entre as pessoas na cidade, os governantes, tal. Como a cidade se chamava em grego polis, eu vou dar o nome de política, tá? Então, ele foi organizando as coisas, né? Então, ele teve esse mérito muito grande de ser o primeiro pensador que sistematizou o conhecimento, né? Sistematizou.
e escreveu livros, né, sobre esses vários assuntos. Ele foi aquilo que nós chamamos, de uma certa forma, de um polímata. O que é um polímata? Um cara que se interessa por muitas coisas diferentes, né? Um polímata, né? E diferentemente do Platão, que tinha, por exemplo, textos estruturados de uma forma dialógica, segundinho para beber uma aguinha. Então, diferentemente do Platão, os textos de Aristóteles eram textos dissertativos. Na verdade, ele foi o primeiro que escreveu textos assim nesse formato dissertativo, né? Ou seja, você, quando ele falava sobre política, ele não colocava assim uma conversa entre duas pessoas, mas ele colocava da seguinte maneira: podemos dizer que política é, dois pontos, assim, a disciplina que estuda as relações dos governantes, das pessoas, das regiões, etc., etc. Podemos classificar a política numa política assim, numa política assada, ou seja, ele deu um formato lógico, conceitual, mais próximo daqueles que nós conhecemos hoje em dia, né? Nos tratados, nos livros que nós lemos a respeito de um determinado assunto, né? Aristóteles já deu esse formato. Mas, vejam, algumas coisas não mudaram. Aquela preocupação em, através das palavras corretas, de um pensamento correto, ir encontrando a verdade das coisas, isso continuou. Com Platão, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles e em toda a história da filosofia, né? A filosofia, na verdade, de fato, ela procura esta verdade das coisas através de um pensamento correto, né? O que é pensamento correto? O que não é? Isto já é um tema da filosofia que alguns autores vão retomar, inclusive, né? E o Aristóteles foi um cara que escreveu um primeiro livro sobre o tema da nossa disciplina, sobre a ética, né? É um livro chamado Ética a Nicômano. Nicômano era o nome do filho do Aristóteles. Olha aqui uma sugestão, quando vocês tiverem um filho, né? Colocar esse nome de Nicômano. Olha que bonitinho, né? Não é um nome simpático, né? Era o nome do filho do Aristóteles. Você já pode anotar do lado para não esquecer aí, né? Tá? E o que ele fez nesse livro? Ele comenta exatamente costumes, valores, regras da sociedade, né? Com o intuito de fazer exatamente uma análise a respeito da ética e da moral daquele período, né? E começa a questionar essa questão de ética, de moral, né? De uma forma profunda. Ele chega a muitas conclusões interessantes, e uma delas é que toda atividade humana, toda ação humana, tudo que todo ser humano faz, na verdade, busca um determinado fim, que é um bem supremo, ou assim, uma felicidade suprema, ou um bem-estar supremo, uma coisa desse tipo. Que ele vai chamar eudaimonia. Eudaimonia é esta felicidade suprema, esse bem supremo para a qual todo mundo, de uma maneira ou de outra, né, vai agindo. Alguém age, né, de alguma maneira para causar mal para si mesmo? O que vocês acham? Pelo menos conscientemente, não, né? Talvez assim, inconscientemente, algumas pessoas possam até se prejudicar através das suas atitudes, né? Mas talvez não tenham discernimento desse tipo de implicação, né? Ou talvez até tenham uma desconfiança, mas tenham lá suas dificuldades para poder caminhar numa direção mais positiva, vamos chamar assim, né? Mas
que ele fala é isso, que todo mundo caminha para obter esse bem supremo, né? E ele cita que o homem virtuoso, a virtude, é aquele que escolhe o melhor de si para os outros. Vejam, sem nenhum caráter religioso, sem nenhum caráter, por exemplo, de moral cristã ou qualquer outro tipo, Aristóteles já coloca esse sentido, né, assim, moral, ético, né, desde o início, em relação assim, a forma como o ser humano obtém e caminha para a virtude, nesse sentido de poder ajudar quem for o outro. Nós vamos comentar isso um pouquinho mais para frente, quando estivermos falando de ética em si, né? Muito bem. Estão acompanhando, pessoal? Beleza? Tá. Então, vamos falar um pouquinho ainda, né, hoje, né, a respeito da filosofia medieval. Mas vamos dar só uma lembrada, né, o que mudou da Idade Antiga na história em relação à Idade Medieval, né? Como é que é a Idade Antiga? É assim, Roma, né? Assim, a Grécia, Roma e outras regiões, outros povos, né? Influenciados por eles, né? Que tinham uma vida assim, vamos chamar assim, calcada numa sociedade que ainda não tinha sistemas muito estabelecidos, alguns sim, evidentemente, por exemplo, né? Assim, com uma crença em vários deuses, né? Com um tipo de vida, né? Muito particular. Agora, vejam, no começo da era cristã, muitas coisas vão mudar, né? Esse estilo de vida, né, de Roma, ele vai, por exemplo, com a entrada, com a mudança, com a entrada do cristianismo na cultura romana, que vai, por exemplo, começar a valorizar, né, assim, a crença cristã, né, em detrimento dos seus deuses, né, os vários deuses romanos, né? Isso muda de figura muita coisa. E isso vai criar uma outra cultura, uma outra sociedade, uma outra forma de ver as coisas. E, particularmente, né, como a gente comentou anteriormente, naquele mapa aqui, no ano 476, o Império Romano vai dançar, né? Os bárbaros, né, que vêm do norte da Europa, acabam tomando conta do Império Romano, né? E então, nesse ano, nós temos a queda do Império Romano. E essa queda do Império Romano vai mudar muita coisa, né? Porém, não vai mudar essencialmente a cristianização da sociedade daquela época, que vai se afirmar. Aliás, quando caiu o Império Romano, ela já estava se afirmando. Já havia um papado, já havia uma igreja, ou algumas igrejas diferentes, né? Quer dizer, que estavam se afirmando. Então, esse período, pessoal, de 476 a 1453, quase 1000 anos, né? É o que nós chamamos de Idade Média. E esse período da Idade Média vai ser um período que vai estar subjugado, de uma certa maneira, ao pensamento cristão. Então, toda aquela ideia, por exemplo, de visão democrática que nasceu na Grécia Antiga, né? De uma visão humanista, artes que representam aquele corpo humano. Vocês lembram? Vocês já devem ter visto, por exemplo, aquelas estátuas gregas, né? Que tem uma, assim, um tratamento, um tipo de uma modelagem de um corpo humano muito
perfeito, muito certinho, né? Quer dizer, então toda essa questão, né, toda essa cultura, né, clássica, ela vai por água abaixo, né? Por quê? Porque a igreja cristã ela não compartilhava com essas ideias, ela tinha uma ideia diferente, né? A moral cristã ela estabeleceu de uma forma relativamente clara, em função das escrituras, né, alguns valores, né? Dentre outros valores, aquele valor que se você for um bom menino aqui na terra, uma boa menina, né? Você ganha o paraíso, né? Se você não for um bom menino, você dança, né? Vai lá para o inferno, né? Vejam, agora, a questão toda é essa: o que é ser um bom menino, o que é ser uma boa menina, né? Quer dizer, então vejam, tem uma discussão nisso, mas a igreja colocava isso de uma maneira muito radical em relação a valores morais, valores sociais, né? Questionava determinados comportamentos, né? Muitas mulheres não foram queimadas como bruxas nessa época, né? Vocês devem ter ouvido falar isso daí, por acaso, né? Porque isso realmente era um valor da igreja, que, assim, determinadas formas de comportamento que não se coadunavam com a crença, né? E com o dogmatismo do papado, aquilo era visto como, assim, feitiçaria, como sacrilégio, idolatria, etc, 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 né? Então, se a igreja classificasse isso como idolatria, como sacrilégio, o cara dançava, né? Ele às vezes era morto, às vezes ele era preso, às vezes era proibido de falar, proibido de rezar, excomungado, dentre várias coisas. A igreja tinha esse poder em relação a isso. Então, vejam, nós ficamos, então, nesse período medieval, durante 1000 anos, né, com vamos chamar assim, esse guarda-chuva de pensamento cristão muito forte. Claro que ao lado disso tinham muitas coisas interessantes, né? E muitas coisas profundas, criativas. Nesse período teve o aparecimento, por exemplo, do islamismo, quer dizer, teve toda uma movimentação ali, né? Quer dizer, agora, uma coisa é certa: o pensamento ocidental ele acabou subjugado um pouco por essa postura. Então, os principais pensadores medievais são pensadores, de certa forma, ligados à igreja, né? Ou ligados à espiritualidade, pelo menos, que era a questão mais importante. O pessoal não estava querendo explicar a physis, a natureza. Explicava, porém, de uma maneira religiosa, né? Através, assim, da criação do mundo, que era assim, assado, cozido, né? Tá? Então, vejam, dois autores, vários autores, mas dentre eles, acho que dois deles merecem ser lembrados aqui, só para exemplificar para vocês. Um deles, e os dois, por acaso, viraram santos, né? Quer dizer, um deles é o Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Hipona era uma cidade no norte da África, onde ele nasceu, e depois virou Santo Agostinho, né? Ele nasceu no ano 354, vejam, né? Século IV, né? E acabou se tornando um grande pensador católico, né? E um grande teólogo, né? Um pensador das questões religiosas, de Deus, né? Mas ele foi muito além disso. Ele foi um filósofo muito importante, que pensava... tem todo um trabalho ligado à questão do bem-estar do homem, da felicidade, de uma série de coisas, né? Que vai... Vejam, o que o Santo Agostinho faz? Na verdade, ele era um estudioso de Platão. Então,
ele retoma muitas ideias de Platão, né? E conjuga essas ideias com o Evangelho, com as Escrituras, né? Com as ideias das Escrituras, com os dogmas de então. Ele procura, vejam, conciliar, juntar a razão humana, que é a filosofia grega, o logos, né? Com a revelação divina, que era a questão do cristianismo, né? Vejam, os cristãos não estavam preocupados, por exemplo, em você conhecer as coisas através do pensamento. Eles entendiam que você conheceria as coisas através das revelações divinas, das suas relações com Deus, né? Quer dizer, assim por diante. Até hoje tem muita gente que pensa desse jeito. Muitas vezes, algumas dessas pessoas são, assim, por brincadeira, chamada de medievais, no sentido pejorativo, né? Porque estão valorizando mais isso em relação à questão do pensamento, o pensamento lógico, né? Mas naquela época, isto era uma coisa forte e presente. Um segundo autor, muito importante também desse período medieval, pessoal, é Tomás de Aquino. Aquino é uma cidade da Itália, onde ele nasceu, já no ano de 1225, século XIII, já bem mais para frente, né? E ele se tornou também São Tomás de Aquino, virou santo pela igreja. Mas ele foi um pensador muito profundo. Ele procurou também, dessa maneira, sintetizar, né? Não o pensamento de Platão, no caso agora, mas o pensamento de Aristóteles, né? Ele pegou Aristóteles e ajustou isto com o pensamento do cristão, cristianismo. Procurou compatibilizar a razão natural, né, com a teologia especulativa. Essa junção, essa compatibilização entre a razão, né, e a teologia especulativa, ela acabou criando a teologia cristã, a base da teologia cristã, não só católica, mas protestante, ortodoxa, né? São Tomás de Aquino, num livro muito importante que ele escreveu, chamado Suma era, vamos dizer assim, um conjunto de trabalhos, né? Quer dizer, uma resenha, um conjunto, uma suma teológica, é o nome desse livro principal, dessa obra, né? A Suma Teológica, ela é uma base para qualquer estudo teológico, hoje em dia ainda, né? Quer dizer, qualquer padre, pastor, padre ortodoxo, né? Na sua formação teológica, religiosa, filosófica, ele certamente estudou a Suma Teológica de São Tomás, né? E dentro da filosofia também era muito importante, né? Quer dizer, então, vejam, na Idade Média, pessoal, o pensamento ele acabou ficando nesses termos, né? Esses termos. Agora, a Idade Média também teve o seu fim, né? Quando que foi o fim da Idade Média, apesar de ter durado 1000 anos? Os historiadores entendem que tem uma data aproximada que foi esse fim, foi acho que 1453, né? Que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos. Por que essa data é emblemática, né? Constantinopla era uma espécie de uma segunda Roma, né? Uma espécie de uma segunda Roma. Abrigava o chamado Império Cristão do Oriente. Por quê? Porque Constantinopla, não sei se vocês lembram, fica bem na chamada divisa entre o Oriente e o Ocidente, né? A cidade de Constantinopla, de um lado ela tem a Ásia, do outro lado ela tem a Europa, né? Então, por exemplo, ela era governada na ocasião pela Igreja Cristã, através dos venezianos,
E os árabes, os muçulmanos, realmente queriam tomar, porque já havia uma história árabe muçulmana dentro de Constantinopla, né? Que tinha sido retomada pelos árabes, de novo retomada pelos cristãos, assim por diante. Até que ela foi realmente tomada pelos árabes de uma forma definitiva, né? Em 1453. Então, se entende que aqui foi o marco do início da modernidade. Olha só, pessoal. A gente ouve tanto falar dessa palavra modernidade. Os historiadores e os estudiosos de filosofia entendem que, por volta dessa época, né, final do século XV, foi o começo da modernidade, né? A modernidade ela começou através de um movimento chamado de Renascimento. Vocês devem ter ouvido falar. A gente, quando fala de Renascimento, muitas vezes associa esse período do Renascimento a obras de arte, né? A Mona Lisa, ao Davi de Michelangelo, Capela Sistina e tal. As artes tiveram uma importância muito grande nesse período. Porém, a filosofia, a política, a moral, a maneira de viver, né? Ela mudou completamente em relação ao período medieval. Por isso que nós temos uma mudança tão significativa nesse período, né? Muito bem. Vocês estão acompanhando, pessoal? Está dando para ter uma Sim. ideia? Beleza? Tá. Então, deem uma lida no material que eu mandei para vocês, né? Tanto na apostila como outro, para vocês poderem checar essas coisas. Vamos aproveitar assim uns minutinhos para dizer o seguinte: aquelas informações que eu dei para vocês a respeito das avaliações que nós vamos fazer, ficou claro para vocês? Eu não sei se todas tinham entrado na hora que eu falei. Isso não impede Eu de acho que eu não escrever estava no presente. vídeo, O né? senhor pode repetir? Posso, claro, com prazer. Só um minutinho. Nós vamos fazer o seguinte, agora que já foram assim organizadas as avaliações, eu estou pretendendo fazer 2 avaliações, como nós tínhamos previsto, uma no dia 25 de maio e outra no dia 22 de junho, tá? 25 de maio e 22 de junho. Como é que essas avaliações vão ser feitas? No dia dessa avaliação, eu vou disponibilizar no Moodle e no WhatsApp para vocês um material de avaliação, né, com questões, com um tema para vocês desenvolverem, né, direitinho, tá? E vocês vão ter que me encaminhar isto na semana seguinte, ao longo da semana, tá? Me encaminhar também por Moodle ou por WhatsApp. Agora, isso é muito importante, não deixem de encaminhar, porque aí vai estar, por exemplo, a nota que vai promovê-los no semestre. Né? Professor, Pois é não. um ou outro ou tem que enviar nos dois? Não, no outro, como você preferir. Eu vou olhar nos dois, tá? Eu tô Tipo, o senhor vai disponibilizando... enviar um material com as questões, a gente responde e te envia. Isso, exatamente. Eu vou enviar o material no dia. Naquele mesmo dia, antes da aula do dia, eu vou comentar um pouquinho a respeito das questões, para vocês entenderem. Daí vocês vão responder, preencher, desenvolver o que for pedido ali, e vocês me encaminham. Que a avaliação de vocês vai ser feita a partir das respostas do texto, do conteúdo que vocês me mandarem. Tá Professor, claro? Diga. aí o senhor vai dar uma semana, é isso? Para responder? Não, né? Assim, aproximadamente. Se você puder me mandar no dia seguinte, né, ótimo, entendeu? Ah, tá. Eu estou falando isso porque às vezes tem gente que acaba não podendo ver o vídeo, né? Acaba vendo a gravação, né? Então, no sentido de facilitar e disponibilizar para quem tiver mais dificuldade em mandar no dia seguinte, né? Por exemplo, tá?
porque o encaminhamento disso é uma coisa importantíssima, né? Tá claro? Ô, professor, e sobre o trabalho do livro que o senhor estava falando, eu entrei na hora do trabalho. Isso, então. Nós teremos essas duas avaliações e nós teremos o trabalho do livro também, que ele vai ser entregue até o dia 22 de junho. Por que eu falo até? Porque quem, porventura, tiver terminado o trabalho e quiser me encaminhar também, ou através do Moodle ou WhatsApp, tranquilo, tá bom? Vejam, nessa semana que entra agora, eu vou colocar também, tanto no Moodle quanto no WhatsApp, vou disponibilizar para vocês o roteiro desse trabalho da metamorfose, tá? Para vocês poderem, se já leram o livro, se quiserem começar, já fazer o trabalho, tá ok? E mais uma coisa que eu comentei, quem não pôde encontrar o livro, eventualmente ainda, eu vou disponibilizar também no WhatsApp e no Moodle o PDF do livro. Tá? O PDF do livro para quem ainda não conseguiu o livro. Se quiser... Como que ele chama, professor? Oi? O livro chama-se A Metamorfose, né? Do escritor é Franz Kafka. Tá? A Metamorfose, Franz Kafka. Tá? Eu vou estar passando para vocês, então, essa semana, o roteirinho do que vocês devem refletir, desenvolver e escrever a respeito do livro. Tá ok? Tá claro? Sim. Sobre essa questão do livro, das avaliações do livro, alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Tranquilinho? Eu tenho uma dúvida. Pois não, diga. E a respeito das nossas notas, o senhor vai fazer como para estar somando? Eu pretendo usar o mesmo critério, Brenda, que eu pretendia fazer nas aulas presenciais, entendeu? Uhum. As avaliações, elas vão valer de 0 a 7, tá? De 0 até 7. E o trabalho vai valer de 0 a 3. Tá? Aquele mesmo sistema que eu propus. Isso não vai mudar, não tem problema não mudar isso aí, tá? Então, a gente soma as duas avaliações, divide por 2, né? E acrescenta a nota do trabalho. Entendeu? Né? Por exemplo, você tirou 5 na primeira avaliação e 5 na segunda. Ela valia no limite 7, né? Tirou 5 e 5, dá 10. Divide por 2, dá 5. Vamos imaginar, de 0 a 3 o trabalho, você tira 2. 5 mais 2, você fica com média 7. Tá. Tá ok? Então, Okay. Esse critério permanece. Tá. Ok? Tá claro? Tá claro para mim. Obrigada. Como é que tá? Só uma coisinha rapidinha. Como é que tá para vocês? Como é que está sendo, por exemplo, essas aulas assim remotas? Está sendo tranquilo? Está difícil? Só para quem quiser comentar um pouquinho, só para ter uma ideia. Um de cada vez, por favor. E aí, pessoal? Vai, gente. Diga. Quem que está falando? Eu não acho difícil, não é uma coisa difícil, mas pra gente, que nem como foi para todo mundo no caso, claro. Foi muito de uma hora para outra. Então, a Acredito, gente, né? querendo ou não, a gente precisa se adaptar a isso. Claro. Esse semestre mesmo, que a gente tem bastante disciplina no mesmo semestre, esse semestre são 10. Claro. Então, a gente precisa se desdobrar para poder dar conta. Eu, pelo menos, eu particularmente, eu ainda estou trabalhando, eu não estou em quarentena. Então, eu estou conciliando trabalhar, estudar e botar tudo em ordem, que eu estou meio perdida, mas vai dar certo. Não, mas a gente precisa primeiro se perder para depois se achar, sabia disso, né? Sim. Não, tudo bem, tranquilo. Alguém mais gostaria de comentar? Não. Giovana vai falar? Oi? Por que eu? Você falou agora, achei que você ia falar.
Não. Giovana vai Eu tô falar? igual a Malena, tô perdida assim também. Sei, E como o João acabou de escrever aí, né? Que ele sim, tá falando por mensagem, é muita coisa para estudar. Muita sim, coisa. Os professores estavam passando muito conteúdo. Até a Clarice falou pra gente que ela pediu para os professores diminuir um pouco, né? Não ficar tá, passando tá, tanto, porque estava muita coisa, sendo que na aula presencial a gente não tinha essa quantidade de coisa para fazer em tão pouco tempo. sei, Aí isso sei, tava causando muita ansiedade em todo claro, mundo, desespero, né? O medo naturalmente. da É. nota, porque tá à distância, né? Não sabe, né? Como vai ser, né? Quer dizer, é um meio novo para todo Pegar mundo, né, de DP de certa forma, repente. né? É um pouco novo Então, para acho que é todo mais mundo, né? isso. É. Aí, agora eu acho que, né? Vai dar uma acalmada, assim. A gente vai conseguir se organizar melhor. Legal, legal, legal. As férias foi, acho que foi bom até nesse sentido, né? Para dar um respirozinho, né? Para a gente poder agora dar uma organizada melhor e aproveitar, porque agora vai embalar, né? Toda semana, né? Legal. Só uma coisinha. Vocês pegaram aquele material de PowerPoint que eu disponibilizei, né? Conseguiram, né? Legal. Porque ali tem mais ou menos um resumo, né? Então, aquilo que você comentou, esse resumo do material pode dar uma pista boa, se você pode aprofundar com o texto depois, mas ele já dá uma boa pista dos pontos essenciais que a gente deve estar tratando com vocês. Tá bom? Ok? Muito bom. Eu acho que hoje seria isso, pessoal. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Estou à disposição. Dou-lhe uma. Só mais uma pergunta. Diga, pois não. Vai ter aula, o senhor vai estar dando aula, então, toda semana agora no Zoom, né? Isso, toda semana, se Deus quiser. Tá bom. Né? Toda semana no mesmo horário, né? 7h30, por volta de 7h30. Tá bom? 7h30 é um horário legal, Tá bom. pessoal? Uhum. É bom. Sim, Eu melhor poderia que até 7h10. começar antes, mas eu achei que 7h30 seria um horário mais fácil para vocês, né? Eu Ótimo. prefiro. Professor, Diga. pode falar, Não, Má. para mim o horário tá bom, até melhor, porque às vezes a gente chega, faz tudo correndo, porque tem professor começando às 7 Imaginei horas, isso. 7h10, né? Que bom, que legal. Então, acho que está legal. Acho que beleza. 7h30, toda segunda-feira, estamos aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-hora, tá? Ok? Assim, tratando um pouquinho dessas coisas. Diga, Giovana. Professor, Fala. em março, quando começamos com as atividades EAD, o senhor passou algumas atividades. Vai valer alguma nota, alguma coisa, ou é só para Não, estudo não, não. mesmo? Aquelas atividades, na verdade, foi um material de estudo, tá? É um material que eu passei algumas questões. A gente estava num processo ainda de descobrimento do melhor jeito de trabalhar, né? Então, eu passei o material de estudo para vocês poderem, umas questões para vocês poderem refletir a respeito dos conteúdos que a gente estava tratando, né, nos textos. Mas não há necessidade de entregar nada daquilo. O que vai ser Tá certo. necessário entregar vão ser as avaliações. Tá claro isso Tá, aí? entendi. As avaliações, sim. Tá? O que é necessidade agora, vamos Obrigada. acompanhar as aulas e lendo os materiais que a gente estiver disponibilizando no Moodle e no WhatsApp, tá? Quer dizer, ou num ou no outro, eu vou pôr nos dois, quem preferir um, pega num ou no outro, né? Para ter mais opções. Tá legal, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Pois não, Merê. Então, esses dias que você colocou como prova, né? Sei. Essa semana vai ser, tipo, prova de todos os professores ou foi só você que escolheu essa data? Ou essa Olha, semana vai ser de prova? na verdade é o seguinte, quer ver, ó? Os professores, a coordenação, né, teve uma reunião e eles estabeleceram um período para as provas, né? As primeiras provas que eles estabeleceram, quer ver, ó, só para a gente ter uma ideia, o primeiro período foi de 13 a 27 de maio,
Espera um pouquinho que eu estou fazendo confusão aqui. Só um minutinho. Ah, não, tá certo. Então, 23 a 27. Então, por isso que eu coloquei a primeira prova no dia 25, que é uma segunda-feira, né? E o segundo período que eles propuseram foi de 25 de junho a 10 de julho, tá? Que é onde terminam as aulas, na verdade, né? Então, foi a partir dessa referência que eu estabeleci as avaliações. Vai ter mais ou menos um mês de diferença entre elas, né? Entendi. Então, eu não sei se vocês terão outras avaliações durante essa semana. É provável que sim. Porque exatamente... Lembram que tinha uma semana de avaliações? No final do semestre? Então, eu acho que é alguma coisa parecida. Não sei... Tem professor que dá uma avaliação só, tem professor que faz assim, solicita material em toda a aula. Isso aí é critério de cada um, né? Cada professor tem um critério, assim, né? Vocês já sabem disso, né? Então, viu, Marielle? Então, é a partir daí que eu coloquei essas datas. Tá ok? Ah, tá, entendi. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Pessoal, olha, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, algum detalhe e tal, eu estou à disposição de vocês, com muito prazer, no WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem, telefonar para mim, tá bom? Sem problema nenhum, qualquer hora do dia ou da noite, tá? Quer dizer, que eu estou à tua disposição, tá? Para ajudar naquilo que puder. Tá bom, pessoal? Obrigada, professor. Então, terminamos hoje a nossa Obrigada, aula. professor. Até a semana que vem, então, às 7h30. E ao longo dessa semana eu vou mandando material para vocês, não deixem de olhar. Tá bom? Tá bom, obrigada, boa noite. Até Obrigada. mais. Bom descanso para vocês. Boa noite. Tá? Boa noite. Tchau, tchau. Exatamente. Tchau.